Era uma vez, e porque todas as histórias muitas das vezes começam assim, esta não foge à regra. Era uma vez dois reinos vizinhos. O reino de Nishábia e o reino de Lidenver. No reino de Nishábia, que ficava a norte, vivia um rei, uma rainha e um príncipe, obviamente com toda a sua criadagem, os soldados, e o reino até era próspero. Uma vez este reino tinha um grande poder na consolidação das leis, de, de tudo o que era não, não muito levado à parte da fuga. Era um reino interessante, pois a norte havia muitas montanhas, beleza paisagística era imensa, com muitas cascatas. Toda a gente no reino, até os mais pobres, eram felizes, pois não havia conflitos, as pessoas davam-se bem entre elas e todos tinham uma vida pacata, sem grandes incidências. É certo e sabido que as vidas pacatas e com muita uh, vá, com demasiado conforto também têm os seus problemas. E aí estava a começar a ser pacato demais. Mas no reino de Lidenver, situado a leste, vivia um rei, uma rainha e uma princesa. O reino, de certa maneira, estava enfraquecido. Não havia leis muito sólidas. As pessoas mais desgostosas com a justiça. O rei não tinha muita autoridade e, junto dos seus, era quase nula essa autoridade. De modo que era um rei um tanto ou quanto fraco. Mais forte era a rainha, mas como não era oriunda daquele reino, tinha vindo de um outro reino vizinho, de Kiralis. E como tal, não podia mandar no seu próprio marido, uma vez que nessa altura é sabido que as mulheres não mandavam, mas ela ia alertando o seu marido, o rei, para que mudasse um pouco a política, para que mudasse algumas das leis que estavam em desuso já há muito tempo e que, de certa maneira, começasse por fazer uma reforma no sistema judicial que estava um tanto ou quanto arcaico demais. Certo dia, a princesa, filha do reino de Lidenver, de seu nome Líbana,
saiu do reino sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Com a ajuda da sua aia de companhia, as duas aventuraram-se por reinos vizinhos, tentando procurar algo fora do seu próprio reino. Não se sabe o quê. Não se sabe. Encontraram mendigos, encontraram pessoas doentes, encontraram pessoas pobres, até que chegaram a um sítio onde havia uma beleza que nunca antes tinha sido alcançada. Pois, para descrevermos essa beleza sem imagens, deixo-vos ao critério da vossa imaginação. Eu vou passar a citar a beleza. Havia um lago imenso de cores verdes prateadas, um sol dourado de encantos bosques esverdeados, um céu azul, não o azul que a gente conhece, um azul brilhante, ofuscante. As suas ravinas e montanhas que eram altíssimas, que até as próprias aves que planavam nessas formações rochosas viam aquele lugar quase como sendo um lugar sagrado, embora não fosse, e embora muito pouca gente soubesse que aquele lugar existisse, pois era de difícil alcance, tinha que se escalar muito as montanhas e havia muitos lugares que eram letais para quem se aventurasse a passar em certos precipícios que tinham pouca manobra de passagem para qualquer um que fosse, até mais experiente nesses caminhos. E a verdade é que elas conseguiram lá chegar, pois como é que elas lá chegaram? Um pouco ao acaso, foram subindo e foram sempre auxiliando e nunca se aventuraram demais, o que já tinha acontecido com alguns que, por outrora, tentaram lá chegar sem medir as consequências. E então, quando Líbana chegou lá acima, ao topo, e pôde deslumbrar aquela paisagem que nunca antes tinha visto nada assim. Um azul brilhante no céu, um sol dourado, um verde prateado do lago, com faixas azuis do céu que refletia no lago, que era imenso, as suas formações rochosas de variedíssimas cores, desde o rosa ao cinza, o preto, o branco, o amarelo, o laranja, variedíssimas cores. Parecia muito um jardim quase paradisíaco, cheio de muitas flores de variedíssimas cores, com
muito arvoredo ou bosques quase impenetráveis. Lindíssimo. Mas dizia-se que no fundo daquele lago escondia-se algo misterioso, pois nunca antes ninguém vira nada, tampouco ouvira algo. Como este lugar era quase inóspito, era quase inalcançável, essas pessoas que por outrora lá tinham tentado ir, em vão, sem conseguir regressar para contar o que vira, nem mesmo a princesa Libana fazia ideia que existia aquele lugar, mas teve a sorte de encontrar uma casa, uma única casa, aonde morava uma feiticeira. Essa feiticeira, espreitando pela janela, deslumbrou as duas jovens. E algo que intrigante, pois outrora já tinha visto outras pessoas tentando lá chegar acima, dirigiu-se às duas jovens e perguntou-lhes: que fazeis aqui? Pois foram raras as pessoas que aqui conseguiram chegar. E todas as que cá chegaram nunca retornaram. E eis que a jovem indignada, a princesa Líbana, pergunta à feiticeira: mas porquê é que as pessoas nunca regressaram de onde vieram? E a feiticeira respondeu: eu gostava de te poder ajudar, mas não sei qual é a resposta. Pois há muitas pessoas que vêm aqui acima com interesses, mas em vós vejo que vindes aqui sem qualquer tipo de interesse. Eis que a jovem lhe responde e diz: verdade, eu fugi de casa, nem o meu pai nem a minha mãe sabem que eu estou aqui. E a feiticeira responde: sois muito ousada. E dou-vos os meus sinceros parabéns, porque sois as primeiras mulheres a chegar cá acima. Mas quem sois vós? Ah, disse a princesa, desculpai-me. Eu sou a princesa Libana do reino de Lidenfer. E eis que a feiticeira olha e diz: conheço. Outrora já fora um grande reino. Eis que a princesa lhe pergunta: como sabe, minha jovem? Eu nasci lá.
E, não querendo ofender, mas o vosso avô, quando era rei, fez demasiadas atrocidades a muita gente, obrigando muitos a fugirem para os sítios mais longe de onde pudessem ir. Eis que a jovem, um tanto ou quanto alarmada, disse: Por acaso não fazia a mínima ideia que o meu avô tivesse cometido tais atrocidades. Sois muito nova, respondeu a feiticeira. Ainda tendes muito que aprender. E sabeis perfeitamente, e até melhor do que eu, que certamente já ouvisteis muitas pessoas comentar aquilo que vosso avô fizera enquanto rei. Ao que a sua dama de companhia lhe disse: Sim, eu já estava na corte nessa altura. Entrara para lá a quando, quase antes da sucessão do pai da princesa Líbana subir ao trono. E muita gente, quando eu vinha à rua, falava horrores daquilo que o avô da princesa Líbana fizera no reino. Eis que a feiticeira olhou para as duas e disse: Bom, eu prometo que vos ajudo a verem todo este paraíso aqui em cima. Se quiseres, podeis ficar aqui uns dias comigo, podemos fazer umas visitas a todos os sítios aqui em cima nas montanhas. Ao que, de certa maneira, a princesa ficou muito contente e respondeu à feiticeira: Podeis ficar tranquila, porque eu irei-vos sempre agradecer e recompensar por esta preciosa ajuda que vós me tendes a dar neste momento. A feiticeira ficou muito contente por ouvir alguém diferente daquilo que já tinha sido anteriormente no reino. Entretanto, já estava a começar a escurecer, pois a jornada tinha sido longa. A feiticeira convidou-as a entrar. A feiticeira ofereceu-lhes um chá e disse-lhes: Ide descansar, pois vós estáis bastante cansadas. Amanhã de manhã vamos todos explorar este sítio maravilhoso. Eis então que as três se foram deitar e
dormiram descansadamente até o novo dia chegar. Entretanto, no reino a norte, estava tudo bastante mais calmo, mas estava a começar a haver problemas para a resolução. Não havia quem gostasse particularmente de ver aquele reino demasiadamente calmo, porque já perdera muito pulso na resolução de muitas coisas que estavam a começar a acontecer. Ou seja, digamos que paz a mais também não é bom. Daí que começaram a haver algumas situações de desconforto a nível da própria justiça do reino. Começaram a alimentar polémicas dizendo que outrora o rei tinha sido muito bravo, muito corajoso, que tinha conseguido reformar todo o reino, mas que agora parecia estar adormecido, congelado, parecia não ter, parecia não acordar de um sonho tornado realidade e que nada mais se passava. Parecia que nada mais se desenvolvia. Estava, portanto, um tanto ao quanto à beira quase de um colapso. Mas, posto isto, eis que o filho do rei e da rainha, de seu nome Cananá, foi procurar junto da justiça do reino algumas respostas para tentativa de resolução de alguns problemas que estavam a surgir. Eis então que um dos magistrados lhe diz que o problema está no castelo, está no vosso pai. Foi implacável na reforma do reino, mas depois deixou-se adormecer à sombra disso mesmo e não mais fez mais nada. Não fazendo mais nada, acomodou-se demais com este sistema. E as pessoas já estão um tanto ao quanto fartas. Precisam de ver algo novo. Precisam de ver algo diferente. Posto isto, Canana pensou: é preciso agir quanto antes. E então voltou ao castelo e foi ter com o pai e, questionando o seu próprio pai sobre tudo aquilo que tinha feito em prol do reino, disse-lhe: porque é que agora não tendes feito nada de inovador, de novo, de criar novas situações para que o povo fique mais contente, mais satisfeito com aquilo que já esteve, porque as coisas já não estão tão pacíficas assim.
E seu pai respondera: sabeis perfeitamente bem que eu fiz muitas coisas por este reino, mas deste momento já não me sinto com força para continuar esta jornada. Já depende de vós, meu filho, a continuidade. Se quereis ver este reino feliz e obediente, então tenderás que o fazer, tenderás que procurar tudo aquilo que possa vir a fazer estas pessoas o mais felizes possível. Canana pôs-se a pensar, e enquanto pensava, fechava os olhos, e eis que se lembrou: e se nós pedíssemos ajuda a um reino vizinho, que pudéssemos cooperar juntos, fazendo com que as pessoas pudessem circular entre os reinos de uma forma livre. Então saiu do castelo e foi ter novamente com o magistrado, com o juiz. Eis que, ao ouvir esta proposta, o juiz olhou e disse: a ideia é boa. E vosso pai concorda? Canana olhou e disse: bom, ainda não falei com meu pai, mas meu pai dissera que já não se sente com forças para continuar esta jornada, que já só depende de mim. Eis que o juiz olhou e disse: então, meu príncipe, está na hora de começar a assumir a regência para que, mais cedo possível, estas coisas possam vir a acontecer. Eis então que Canana foi ter com o pai. Pai, tenho uma proposta para podermos ter uma situação mais livre das pessoas, de uma certa forma mais fácil para todos. Por que não cooperar com os reinos vizinhos, de modo a que eles possam entrar no nosso reino e nós no deles, de livre circulação e sem temermos o risco de alguém vir a invadir o nosso reino, porque se nós fôssemos invadidos, certamente eles vinham em nosso auxílio. E o pai, ouvindo aquela explicação, disse: meu jovem, fazei aquilo que tendes em mente. Agora só vai depender de vós. Já não vai depender de mim.
todas as ações que fizerdes cairão sobre vós. Vamos apenas fazer a cerimónia da passagem de testemunho, ou seja, a coroação do rei Canaã. Eis que Canaã virou-se para o seu pai e disse: Fico muito contente, pai, pois não vos desiludirei e sabeis perfeitamente bem que podeis contar comigo. Pois então começaram a ser feitos os preparativos para a coroação do jovem rei Canaã, até que surge uma notícia no reino de Nixábia, no próprio reino, que havia uma pessoa muito influente junto do pai de Canaã, que não gostava do jovem. O jovem era muito bom rapaz, era hábil militar, era muito bom diplomata e era particularmente bom na parte também dos desportos. Entre outras virtudes, mas a destacar mais estas. Ele já tinha ouvido falar que no reino de Lidenver havia uma jovem princesa. Mas como o reino de Lidenver era ainda algo distante, ele procurou junto dos seus conselheiros se uma aliança com aquele reino seria uma aliança que poderia dar frutos, que poderia ser benéfica para ambos. Claro, houve, houve logo pessoas que se manifestaram contra, outros a favor. Normal, em todo lado as coisas são assim. Mas, apresentadas todas as evidências e todas as possíveis e eventuais acordos com o reino a leste, quando esta proposta foi apresentada no Conselho, a maioria dos juízes concordou e não viu nada que impedisse essa nova lei, não se pode dizer vá lá lei, mas esta nova ponte de ligação dos dois reinos que não viam com maus olhos. Até era uma situação bastante agradável. Poder trabalhar em conjunto com mais um reino, onde as pessoas pudessem circular entre os reinos livremente, sem sempre com
vigilância dos guardas de um reino e do outro, o que era importante para manter também os caminhantes, os peregrinos e por aí afora, as pessoas que se tinham que deslocar para fora do reino, pois havia muitos comerciantes que o tinham que fazer, ir ver da mercadoria lá fora, portanto, e para assegurar esse sistema, teriam que ser criadas bases com alguma segurança para todos os cidadãos. Mas então Canana deslocou-se a Lidenver. Quando se deslocou a Lidenver à procura da princesa Líbana, depara-se com um reino um tanto ao quanto apagado, as pessoas mais descontentes, sem brilho nos olhos, sem um sorriso. Eis que, na sua jornada, a certa altura no caminho, dirigiu-se a uma jovem camponesa e perguntou-lhe: Desculpe, boa tarde, podia-me responder a uma pergunta? E a camponesa virou-se e disse: Com certeza que sim, se eu assim souber responder. E ele, olhando-a fixamente nos olhos, disse: Com certeza que sabe. Por que é que este reino está tão apagado? As pessoas não são felizes, não são, não têm alegria, não, não há nada que brilhe aqui. E a camponesa virou-se e disse: Meu jovem, este reino, outrora glorioso, há muito que não está nos seus dias. E o príncipe perguntou: Mas vós conhecestes esses tempos de glória? E a camponesa disse: Oh, sim, era eu muito menina quando, naquela época, vivia-se muito bem. Canana, olhando para a camponesa, disse: Vejo que as coisas por aqui estão muito abaixo daquilo que eu pensava. Eis que a camponesa lhe sussurrou uma espécie de segredo. Diz-se por aí que o rei é um fraco, não sabe governar. Seu pai tornou isto um caos e ele pouco ou nada fez pelo reino, enquanto, desde que subiu ao poder até agora, só a justiça funcionou e continua a funcionar. Tudo o resto são coisas quase insignificantes
Eis que Canana olhou para a camponesa e perguntou: Sabeis que o rei tem uma filha? Oh, sim, lindíssima, uma menina lindíssima. E pelo que conheço, tem futuro. Certamente tornar-se-á uma grande rainha. Mas há um problema, disse a camponesa. Qual? Respondeu Canana. É que a princesa desapareceu. Canana respondeu. Como assim? Desapareceu? Não se sabe. Só se sabe que ela não está no castelo e que desapareceu com a sua aia. As duas fugiram. É o que se diz por aí, que fugiram. E ninguém faz ideia para onde foi. Ninguém. Eis que a camponesa lhe diz assim: Jovem príncipe. Canara respondeu: Sim, sou, e daqui a uns dias serei rei. Então, tendes tudo nas vossas mãos. Se a conseguires encontrar, tenho a certeza que a aliança entre estes dois reinos poderá vir a funcionar e ser muito bom para todos. E Canana concluiu dizendo: Eu também acho o mesmo, e esse é o meu sonho. É pôr estes dois reinos como se um apenas fosse. Eis que a camponesa dirigiu-se ao príncipe e disse-lhe: Príncipe, há uma, umas montanhas muito longe daqui, aonde alguns homens para lá foram, mas de lá nunca vieram. E o príncipe perguntou: Mas o que é que têm essas montanhas de tão assustador que nenhum homem nunca voltou? Não se sabe, pois nunca nenhum voltou para contar o que lá há. Quem sabe a princesa não terá ido para lá. E o príncipe, um tanto ou quanto alarmado, pergunta: Será que ela foi para lá? E a camponesa responde: É uma hipótese. Mas por que motivo? Perguntou o príncipe. A camponesa diz assim: Não faço ideia. Como nunca ninguém de lá veio para dizer o que por lá há, eis que o príncipe então agarrou na sua, nos seus cavaleiros e deu ordem para que todos o seguissem, mas
a camponesa de repente alerta o príncipe: tende muito cuidado. Nunca ninguém de lá veio, mas tende muito cuidado, pois deveis, tanto vós como os vossos homens, ter muito cuidado. Obrigado, minha cara mulher. Nunca me hei de esquecer de vós. Eis então que Canana e os seus homens foram pelo trilho daquelas montanhas lindíssimas, escarpadas nas rochas, com cascatas enormes, com um lago enormíssimo, grandes bosques e florestas. Eis então que, quando Canana chega num ponto como se fosse um miradouro, quando da observação do ponto onde estavam para o ponto para onde tinham que se dirigir, Canana olha e vê realmente uma montanha muito grande e vira-se para o seu conselheiro e pergunta: se elas foram para lá, como é que elas subiram até lá acima? Eis que o conselheiro, mirando atentamente todo e qualquer eventual caminho, vira-se para o príncipe e diz: estais a ver aquele caminho cá embaixo, que nem parece caminho, parece uma fendazinha pequena? Sim, estou a ver, respondeu Canana. Temos que ir por ali, pois eu não deslumbro mais nada e deve ter sido por ali que elas foram. Quando o príncipe e os seus homens começaram a descer em direção à montanha escarpada nas rochas, de grandes cascatas, um lago enormíssimo, bosques e florestas, e com a casa da feiticeira, que nunca ninguém soubera de nada. Eis que, quando chegaram mais próximo da tal dita fenda, a fenda realmente era pequena, e quando um e outro e mais outro e outro passaram por aquela fenda, foram lentamente, com muita cautela, vendo todo aquele caminho que lhes levava lá acima. Eis então que encontraram alguns vestígios de outros homens
que por ali apareceram e que, à medida que foram caminhando, questionavam-se: mas como é que estes homens morreram aqui? Eis então que a resposta apareceu, vinda dos céus. Começara a chover. Intensas descargas de relâmpagos, trovões, e o príncipe ordenou que não se avançasse, pois a chuva não era bem-vinda. Então, os seus homens montaram um acampamento improvisado e ali passaram a noite. Nisto, na manhã seguinte, levantaram o acampamento, pois já não chovia e fazia um dia de sol radiante. Continuaram o seu caminho e, quase a chegar ao topo da montanha, começam a ouvir sons. Sons que eles não sabiam muito bem de onde é que vinham e nem sequer estavam a ver que sons eram aqueles. Embora lhes parecesse familiar, mas vindo de tão longe, não estavam a conseguir deslumbrar o que fosse. Até que, andando mais um pouco, encontraram algo no chão. No chão encontraram uma pérola de um fio. Eis que Canana virou-se para o seu conselheiro, dizendo-lhe: Estás a ver? Isto é pertencente à princesa. Portanto, o caminho é por aqui. E as vozes que nós ouvimos só pode ser a princesa com a sua aia. Eis então que continuavam a sua viagem, chegando ao topo, deslumbrados com a magnificência daquele paraíso terrestre. Todos boquiabertos, de olhos arregalados, ficaram pasmados a olhar. E, naquele instante, ao fundo, numa clareira, 3 silhuetas femininas pairavam ali. Mas Canana perguntara-se: mas não eram só 2? Quem é esta terceira que está junto com elas 2? Olhando mais em volta,
Kanana descobre a casa da feiticeira. Então, virando-se para o seu conselheiro, Kanana pergunta: Sabeis se alguém mora aqui? Vedes ali aquela casa? Só pode ser alguém que mora aqui. E o conselheiro respondeu: É possível, Vossa Majestade, é possível. Mas só nos falaram de duas pessoas, correto? Disse o conselheiro. Mas não percamos mais tempo, Majestade, porque não vamos até lá e falamos com elas? Boa ideia, disse Kanana. Avançando no terreno, chegaram ao pé das três mulheres. A quando da feiticeira olhou para o jovem príncipe, olhou-o nos olhos muito fixamente e perguntou-lhe: Sois do reino de Nabícia, Nabícia, Nascíbia, perdão, Nascíbia. À qual Kanana responde: Sim, sou, mas como sabeis? Eu lidei com muitas pessoas do vosso reino e vós sois-me familiar. Sim, eu sou o príncipe Kanana. Quando Líbana ouviu aproximar-se e disse: Eu sou a princesa Líbana. Muito prazer o meu, disse Kanana. Ansiava por vos vir encontrar aqui. Mas que fazei uma princesa com a sua aia aqui, fugida do seu próprio reino? À qual Libana responde: Não fugi do meu próprio reino. As coisas no meu reino não estão bem. E eu vim procurar umas respostas para tentar solucionar algo de melhor para o meu reino. Eis que Kanana disse: Pois eu tenho em mente uma grande ideia. Por que não juntarmos os nossos reinos de modo a que as pessoas que venham do vosso reino para o meu circulem livremente e vós
com a vossa guarda e nós com a nossa guarda vigiamos os caminhos por onde todas as pessoas que circularem no meio entre os nossos reinos, que não seja possível serem roubadas, mortas e por aí fora. Líbana disse: sim, parece ser uma ideia muito, muito boa. Só espero conseguir que isso seja mesmo real, que no fundo possamos fazer com que isso aconteça. Eis que a feiticeira diz: não haverá sítio melhor para que vós, aqui em cima, encontrem as respostas às quais tanto procuram. Agarrando no príncipe, na princesa, no conselheiro do príncipe e na aia da princesa, a feiticeira conduziu-os para o meio do bosque, e no meio do bosque os deixara lá ficar, até que os quatro caminharam pelo bosque adentro, entraram na floresta, e então, quando começam a chegar ao fim da floresta, um caminho pequeno, mas era o caminho que os levava ao lago, depois de terem passado por enormes cascatas no meio da floresta. Quando chegaram ao lago, os quatro, deslumbrados pelas cores que tudo e mais alguma coisa ali havia, a feiticeira, fora daquele recinto, daquele lugar, dissera aos dois jovens príncipes que quando lá chegassem, que se unissem, que dessem as mãos e que tirassem um pouco d'água do lago e em seguida a colocassem cada um numa garrafinha e que essa garrafa teria que ser agitada um bom bocado, de modo a permitir que aquela água se mexesse, ganhasse vida e que, no fundo, pudesse ser a resposta para tudo aquilo que eles procuravam. Mas ainda teriam que fazer outra situação. Que era o quê? Nada mais, nada menos do que agarrar num pedaço de pano, passar na água do lago e em seguida passar o pano molhado nas mãos
e na cara. Pois assim os príncipes fizeram, cumprindo à risca todas estas situações que a feiticeira lhes incutira, eis que, passado pouco tempo, as luzes que vinham do sol, do céu, por entre as árvores, todo aquele brilho se começou a transformar primeiramente em algo absolutamente medonho. Começar a escurecer, começar a ficar as coisas muito sem vida. Parecia que a morte estava a chegar. Mas, de repente, um enorme estrondo sai debaixo d'água, nas profundezas do lago. E eis que surge uma corrente de água que faz uma cascata enormíssima com 500 metros de altura. Água cristalina, pura, que começa a dar vida a toda aquela escuridão que se tinha instalado ali. E entretanto, tudo começa a regressar à normalidade. Ora então, o sol aparece ainda mais radiante, o céu ainda mais azul e todas as cores ainda mais coloridas. Eis então que a princesa e o príncipe, de mãos dadas, à beira do lago, viram na cascata uma espécie de portal, umas pedras que eles puxaram para trás, desceram os degraus, entrando numa ponte, caminhando por cima da água, em cima da ponte, passando debaixo da cascata, subiram outras escadas, um pequeno pátio e uma porta. E essa porta continha uma sala com ricos tesouros. Os tesouros não eram nada mais, nada menos que a vida de cada um deles e a vida
da própria Mãe Natureza, com todos aqueles elementos, eles poderiam governar os seus reinos unidos e poderiam ficar com poder suficiente, força suficiente para que toda a gente dos reinos, todo o povo dos dois reinos pudesse ser muito mais feliz, ter muito melhores condições da sua vida e ser bom para todos, no fundo. No fundo, ser bom para todos, sem que as coisas menos boas não quer dizer que não pudessem acontecer, pois não há bela sem senão. E com tudo isto, a princesa e o príncipe, Canana e Líbana, foram pela floresta, passando pelo meio das outras cascatas, entrando pelo bosque, até chegar novamente à casa da feiticeira. Quando entraram em casa da feiticeira, a feiticeira já lá não estava. Procuraram por toda a parte e nada de encontrar a feiticeira. Até que um dos homens de Canana virou-se para o príncipe e disse: Majestade, encontramo-la. Aonde? Disse Canana. Aonde? Vinde. Eis que todos foram e a feiticeira estava no ponto mais alto da montanha, com a sua vara e o seu manto que lhe cobria da cabeça aos pés. Enquanto apanhava a brisa no rosto, Canana e Líbana, virando-se para a feiticeira, perguntaram-lhe: Que fazeis aqui? Eis que a feiticeira lhes respondeu: Daqui, deste ponto, alcança-se tudo o que é belo, tudo o que é menos belo. Alcança-se o perfeito e o imperfeito. Alcança-se o bom e o mau. Alcança-se aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Os príncipes, ao ouvirem aquilo, ficaram algo confusos e perguntaram: Mas nós fomos até ao lago e o lago surgiu uma cascata enorme com uma passagem a uma ponte, a uma sala, aonde recolhemos
os, 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 os bens preciosos que estavam naquela sala. Até que a feiticeira diz-lhes: sim, tudo isso é bem verdade, mas há algo que vós precisais de saber. Nada, mesmo nada, daquilo que vocês têm em vossa posse é o suficiente para vós conduzirdes bem o vosso reino e fazê-lo o melhor possível, e para que tudo possa fluir sem, com, sem que nada vos possa vir a atormentar enquanto vós vierdes a governar. E então Libana vira-se e pergunta: mas o que é que então falta para que nós possamos ter esse equilíbrio em todas as coisas que nós no futuro vamos querer pôr em prática? E a feiticeira, virando-se para eles, respondeu-lhes: vedes esta pedra? Não é uma pedra qualquer. Muitos homens vieram cá acima, mas nunca retornaram. O poder desta pedra é um poder absolutamente infinito. Só 2 corações 100% puros lhes poderão tocar. E vós sois as pessoas certas para a poderem levar. Igual a esta, só há mais uma. Quando a outra acabar, será o fim. Eis então que Kanana e Libana, pegando na pedra, os dois decidem então voltar para os seus respectivos reinos. E eis então que, quando Kanana chega ao seu reino e Libana ao seu reino também, Kanana é proclamado rei, Libana é proclamada rainha, mas quando tudo parecia estar tão bem, eis que pai de Libana vira-se para, para, para a agora rainha e diz-lhe: tendes de casar. À qual Libana diz: sim, meu pai, eu sei. E eu já sei com quem. Eis que o pai lhe pergunta: mas como tu sabes com quem? Se tu só saíste daqui para lá ir às montanhas e voltar.
E eis que Libana lhe diz: Sim, meu pai, eu fui até às montanhas, mas de facto eu encontrei o príncipe do Reino do Norte, à qual o pai ficou surpreso e disse: Tu encontraste o príncipe do Reino do Norte? Sim, e é com ele que eu me quero casar. Ora, posto isto, o pai de Libana, mas quem é ele? Libana, somente olhando para o pai, diz: Ele chama-se Canana. Canana. Hum, sim, agora lembro-me. Há muito que não ouvia falar dele. Parece ser um coração puro, tal e qual como o teu. Sim, respondeu Libana. Foi isso que a feiticeira nos disse. Feiticeira, respondeu o pai. Sim, lá no topo daquelas montanhas vive uma feiticeira que outrora já morou aqui no nosso reino. A quando do meu avô governou estas terras. Hum, disse o pai, nem quero ouvir falar disso. Meu pai foi um tirano e eu não lhe segui as pegadas, mas reconheço que também não fiz muito por este reino. Por isso, minha filha, está na hora de tu fazeres melhor que aquilo que eu fiz. E compete a ti levares este reino o melhor possível para que todos possamos viver dias mais felizes, dias melhores, sem quaisquer problemas daqui para a frente. Eis que, no Reino do Norte, a mesma coisa se passara em relação ao jovem Canana, quando o pai lhe disse que também teria que se casar e ele respondeu que já sabia com quem e a quando da resposta de Canana dizendo que se queria casar com a princesa Líbana, que era do Reino do Leste, eis que o pai lhe diz: Sim, vós, os dois, são o par ideal para governar estes dois reinos, unidos para sempre. No dia do casamento, os dois reinos celebravam como nunca antes haviam celebrado tal cerimónia. Canana e Líbana fizeram durante largo tempo grandes festejos da sua união. E curioso que Canana governava no norte, Líbana governava a leste, mas muitas vezes encontravam-se ou Canana ia ao leste ou Líbana ia a norte. Desse casamento resultaram 6 filhos, 3 raparigas, 3 rapazes, pois iriam ser os sucessores
daqueles dois reinos que estavam a caminhar a passos e a olhos vistos num sentido ascendente, sem ver a linha do fim do horizonte. Pois naquela época tudo ficou feliz pelo casamento dos monarcas, tudo ficou bem, verdade. Os pobres continuaram pobres, os mercadores continuaram mercadores, os mais abastados, e por aí fora, obviamente. Mas havia clima que a segurança era reforçada nos dois reinos, o comércio era livre porque os mercadores podiam andar de reino para reino sem que nada lhes acontecesse. A justiça funcionava, se houvesse alguma coisa de mal, funcionava para quem cometesse ações de violência, de crueldade, fosse o que fosse. Portanto, no fundo, as coisas funcionavam. E, posto tudo isto, Livana e Canana ficaram até ao fim das suas vidas unidos na união de dois reinos, cujo qual passou a ser apenas só um, pois aquele reino dali em diante passara a chamar-se Nutipó, o reino de Nutipó, que era da união de Lindinver com Nashibia e ficou Nutipó. E assim termina esta primeira história e resta-me agradecer-vos. Espero que gostem e voltamos numa próxima edição. Obrigado.